grande alegria que nós cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos aqueles que nessa hora puderem se colocar em pé, em reverência à palavra do autor da vida, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19. Nós leremos os versos 28, 29 e 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28, 29 e 30. Tema da mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite é o espetáculo do Gólgota. Falaremos do dia mais especial da igreja já vivido nessa terra. Leamos a palavra de Deus que diz assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe a chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus bendito, pela Tua palavra, nós rogamos misericórdia nessa noite. Pai amado, que ao apresentarmos Jesus Cristo a essa igreja, o Teu Espírito Santo possa testificar e possa acrescentar, Senhor Deus, amor aos corações, por aquele que é o autor da vida. Dá-nos a Tua bênção, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, falaremos nessa noite sobre o dia mais extraordinário da igreja. Falaremos sobre uma conquista das obras humanas e espirituais. Falaremos sim de um cenário banhado a sangue e violência, porém de um roteiro pré-estabelecido na eternidade e cumprido por aquele que tem o controle e nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Em uma sexta-feira singular, nunca houve outra sexta-feira como essa a qual nós vamos conversar aqui nessa noite. Foi um dia singular. Foi o dia em que o Filho de Deus, o pregador da Galileia, o enviado de Nazaré, o Senhor do sábado, o Deus da igreja, ele é levado para um lugar chamado Gólgota, ou Calvário. E nós precisamos enfatizar que, diferente do que muitos tentam romantizar a respeito dessa história, não foi uma multidão ensandecida, enfurecida, que levou Jesus ao lugar do Calvário, mas foi Jesus Cristo que levou uma multidão para acompanhar o maior espetáculo já visto na humanidade, que foi o espetáculo da salvação. Quando entendemos que não foi a multidão que o levou, mas que foi Ele quem levou a multidão, nós tiramos o controle das mãos da humanidade, nós tiramos o controle das mãos daqueles que pensam ser, e nós devolvemos o controle daquele que é, daquele que sempre foi. A cruz não foi uma decepção do Evangelho. A cruz não foi uma frustração de um grupo desesperado e fanático. A cruz não foi um local de tragédia. A cruz foi um roteiro pré-estabelecido na eternidade de Deus para a salvação da vida do homem. A cruz já estava na agenda celestial do Pai muito antes do homem pensar em ser homem. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. A cruz não foi uma frustração da mensagem do Evangelho.
A cruz foi a consumação da mensagem do Evangelho. A cruz foi a chancela, não daquilo que foi frustrado e deu errado, mas a cruz foi a chancela daquilo que deu certo e seria a porta aberta no céu para todos aqueles que o recebessem durante todos os séculos. Nós vamos falar aqui hoje, meu amado, é do passaporte do céu. Falaremos sim dos momentos de dores, porque a igreja precisa aprender a amar a cruz. A igreja precisa saber a origem da sua fé. A igreja precisa entender que se hoje temos vida, se hoje há fôlego em nosso ser, se hoje há um local para nos reunirmos, se hoje há um louvor para entoarmos, se hoje há uma palavra para ser pregada, é porque em uma sexta-feira, em aproximados 2020 anos atrás, o Filho de Deus voluntariamente desceu da sua glória e se entregou para que hoje você e eu pudéssemos desfrutar da bênção da vida celeste. Infelizmente vivemos dias em que os púlpitos se afastaram da cruz, porque a cruz não é uma mensagem interessante, a cruz não é uma mensagem próspera, humanamente falando. É mais fácil pregar sobre prosperidade, é mais fácil pregar sobre um Deus que ignora os nossos pecados e nos dá benefícios, independente de sermos leais ou fiéis a Ele ou não. E nós vamos ver nessa noite que o nosso Deus é um Deus justo, e que essa mensagem é uma mensagem caótica e mentirosa, e que tem levado massas para o inferno, porque a mensagem da cruz não é essa. O Evangelho é próspero, mas a sua mensagem não é prosperidade, meu irmão. Servir a Deus é o melhor negócio que o homem possa investir. Porém, os benefícios não são terrenos. E essa é a grande dificuldade de entender. O Senhor Jesus, após uma noite intensa, dolorida, Ele é preso na quinta-feira à noite. Ele é julgado, sentenciado, Ele é açoitado. Ele tem um dos seus apóstolos, um dos líderes do colégio apostólico, aquele o qual antes de morrer Jesus intitula ele como o comandante, como aquele que iria suceder a autoridade entre os demais. Quando ele olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu te converteres, auxilia, ajuda, apacenta. Esse apóstolo, o qual Jesus estava preparando para liderar o colégio apostólico após a sua morte, o negou. Judas, um dos seus, um daqueles que colocou a mão na botija para tomar pão junto com Jesus na ceia, íntimo. Jesus dá o bocado molhado para Judas como uma porção de honra, como algo que o colocava acima dos demais. Jesus dá a oportunidade para ele, a qual ele objetivamente nega e segue com a traição. Uma noite onde testemunhas foram pagas para proferir mentiras e colocar palavras na boca de Jesus que Jesus jamais havia proferido. Uma noite o qual o próprio Jesus em determinado momento denuncia e pergunta por que ele estava sendo ferido, por que o estavam lhe batendo. Ele vai virar para um soldado e ele vai dizer: por que eu estou sendo agredido? Por que você está me batendo? Como quem diz: que mal que eu lhe fiz? Foi uma noite dolorida, meu irmão. Foi uma noite, sim, onde muitas decepções foram tidas pelo Salvador. Já na sexta-feira, pouco antes do caminho do Gólgota, ele tinha o seu corpo completamente dilacerado pelos açoites, pela coroa de espinho que havia sido colocada nele. Pegaram o Senhor Jesus e levaram para um patamar, para um pavimento chamado Gabata. Esse pavimento, esse lugar era muito utilizado pelos soldados romanos que estavam de folga entre o turno e outro, para brincadeiras, para jogos, para passar tempo. Os soldados daquela época, assim como é nos dias de hoje, também trabalhavam por escala, e muitos deles moravam em cidades vizinhas e não tinham condição de retornar para sua casa, então eles ficavam nesse ambiente chamado Gabata,
entre um turno e outro, para aguardar o próximo momento de retornar ao trabalho. E nesse lugar chamado Gabata, até hoje tem inscrições de jogos romanos no chão, porque era utilizado para passar tempo. Pegaram o Criador do universo, o Messias, o Filho de Deus, o levaram para esse pavimento, para brincar com ele, para passar tempo com ele. É nesse lugar que colocaram sobre ele uma coroa de espinho, e com a ponta de um caniço, apertavam os espinhos, entrando no seu crânio, acionando todas as terminações nervosas que nós temos entre o crânio e o cérebro, fazendo com que a dor fosse incalculável e inconcebível. Colocaram uma venda nos seus olhos, o batiam e diziam: profetiza quem te bateu. Essa era a brincadeira que fizeram com ele. E talvez você assentado aí possa me dizer: não, mas eu jamais faria algo assim com alguém. Muitos estão fazendo isso com ele até hoje. Muitos estão pegando o nome santo de Jesus e levando para a Gabata, e brincando nas redes sociais, e fazendo meme, e fazendo palhaçada. Muitos que se dizem cristãos, muitos com rótulo de crente, estão brincando, levando o Salvador para a Gabata. Muitos saem do culto muitas vezes zombando do que viram aqui, achando que isso aqui é para mim ou para você, quando na verdade isso aqui é para Ele. Que tudo que nós fazemos aqui é para Ele. E quando você sai por aquela porta, e você cria meme, e você cria brincadeira, e você faz palhaçada com o que você vê aqui, você está levando Ele para a Gabata. Você está fazendo o que aqueles soldados fizeram, passando tempo com o Criador do universo. Ele suportou isso, meu irmão. Ele suportou isso, minha irmã. Depois, com o seu corpo completamente maltratado, a sua carne ficou exposta. Utilizaram em Jesus um tipo de chicote conhecido como azorrague. Esse chicote era conhecido no Império Romano, foi criado e inventado pelos persas. Ele tinha 8 pontas, e nas pontas ele tinha materiais diversos, como esferas de metal, pedaços de ossos, pedaços de madeira, porque o objetivo era que quando a ponta desse azorrague tocasse na pele daquele que estava sendo sentenciado, ao puxar, trouxesse junto pedaços da sua carne. E por isso que Isaías vai dizer que ele foi moído na cruz do Calvário. Ele foi esmiuçado, a sua carne ficou no chão. E depois de ter a sua carne completamente exposta, o seu sangue descendo, vertendo, já dilacerado, doído, colocaram nele um manto vermelho, um manto imperial. Apertaram aquele manto nas feridas. E você já deve ter se ferido alguma vez, já deve ter se machucado, sabe o quanto é difícil puxar um curativo aonde ele secou junto com o sangue. O quanto isso dói, o quanto isso tira o resquício de pele que ficou sobre a ferida. Colocaram sobre todo o corpo do Messias, e quando já havia secado, pouco antes de chegar à cruz, puxaram, com o objetivo de dilacerá-lo novamente, e de deixá-lo exposto, nu, na cruz do Calvário. E você deve estar se perguntando: Luciano, mas a mensagem não é muito pesada? A cruz também foi pesada, meu irmão. Essa mensagem é porque eu e você precisamos começar a levar o Evangelho a sério. Porque o Evangelho foi pago com alto preço. Evangelho não foi pago com culto no domingo à noite. Evangelho não foi pago com igreja com ar-condicionado. Evangelho não foi pago com carro 4x4, com ar-condicionado, com conforto, airbag para você vir até a igreja, não. Evangelho foi comprado com pé na areia, quente e densa do deserto, nas catatumbas, nas cavernas. Evangelho foi comprado no alto do Getsêmani, quando ele pediu: se possível, passa de mim esse cálice, e o Pai o fez beber aquele cálice. Evangelho foi comprado debaixo do chicote de Pilatos, do azorrague. Evangelho foi comprado suportando as afrontas de Gabata. Evangelho é muito diferente desse evangelho qual querem nos oferecer hoje, meu irmão. Evangelho é renúncia.
Ele suportou a renúncia. E como igreja nós precisamos entender, e isso precisa encher o seu coração de amor, porque foi por você, foi por mim. Ele já era rei, ele já era mestre, ele já era dono de tudo, ele já era poderoso, ele já era possuidor de tudo, de todos os mundos. Ele tinha os anjos que o serviam, ele tinha o Pai, uma relação íntima, onde ele dizia: eu e o Pai somos um. Como quem diz, não existe distância entre eu e o Pai, nós somos um. Aleluia. E no alto da cruz do Calvário, ele vai bradar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o silêncio amargo do abandono do Pai. O Pai não pôde ver, o Pai não pôde olhar, o Pai não pôde livrá-lo, porque foi espontâneo, foi voluntário que ele se entregou. Foi a única vez em todo o processo da crucificação que Jesus não chamou o Pai de Pai. Foi a única vez. Durante todo o seu ministério, ele chama o Pai de Pai. Mas no alto da cruz do Calvário, ele para por um momento e ele diz: Deus meu, porque não era mais um pai, era um Deus santo, exercendo o seu juízo sobre aquele que haveria de ser o nosso Redentor. O Pai jamais faria aquilo. O próprio Pai vai testificar de si na palavra dizendo: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial? Querendo dizer que o mal que você evita de fazer para o seu filho hoje, o Pai jamais faria para o seu filho. E no alto da cruz não foi o Pai, mas foi um Deus exercendo o seu juízo. E hoje há muitos que acham que vão se esquivar do juízo de Deus, sendo que o próprio Filho dele na cruz do Calvário não pôde fugir do juízo de um Deus que é santo. Não se engane, meu irmão, Deus é santo. Ah, Luciano, mas Deus não é amor. Maior prova de amor do que toda essa que nós estamos pregando aqui, você não vai ver em lugar nenhum. O amor dele foi mostrado, foi provado dessa forma, não passando a mão sobre os seus erros e seu pecado, não. Sobre isso é juízo. E era isso que eu e você merecíamos. Era isso que cabia a nós. Porque ele, como um cordeiro imaculado, santo, sem pecado, ele suportou os quase meio quilômetros que dava do local onde ele estava preso até o local do Calvário, com o patíbulo da cruz em seus ombros, entre 26 a 50 quilos, depois de todo o sofrimento que já havia sentido. Ele, com as suas mãos atadas ao patíbulo da cruz, ele não suporta o peso da cruz por estar enfermo, e ele cai, tendo seus joelhos e rosto expostos à areia densa e quente do deserto, debaixo de vaias, debaixo de aplausos, debaixo de maldição do povo, porque todo aquele que era levado à cruz era tido como maldito, e ele se fez, ele sendo o bendito de Deus, se fez maldito por mim e por você. O que nós estamos fazendo com isso, meus irmãos? Qual valor nós estamos dando para isso? Talvez você esteja nos visitando, ou talvez você esteja nos ouvindo pela primeira vez e possa estar achando: ah, essa mensagem é só para essa igreja. Não, essa mensagem é para você, porque foi para você também que ele suportou tudo isso. Não foi para comprar essa igreja aqui, foi para comprar a sua vida, foi para comprar a sua alma, foi para remir o seu pecado e o meu pecado. Não foi por um grupo exclusivo, mas foi por uma nação eleita. Ele vai dizer: todos aqueles os quais o Pai me deu, eu não o perderei. Ele não admitia perder, nem eu nem você. E ele suporta. Ele chega ao Calvário, já fora dos muros de Jerusalém. É posto de forma horizontal sobre a terra e tem
as palmas das suas mãos pregadas sobre o patíbulo da cruz. Após isso, ele é suspenso no madeiro, e os pés do Salvador não tocaram mais essa terra em vida após esse momento. Foi o último contato dos pés do Criador com a terra que havia sido criada. Foi no momento em que ele é suspenso na cruz do Calvário. E no alto da cruz do Calvário, após 6 horas de agonia, de sofrimento, de escárnio, de abandono, de vergonha, de nudez exposta, ele não reclama. O cálice tão temido no Getsêmani, agora haveria de ser consumido na cruz do Calvário. O cálice, o qual no Getsêmani ele implora, de forma tão desesperada, ele implora ao Pai que o afastasse daquele cálice, que os seus poros começaram a derreter no seu corpo e criaram um fenômeno onde ele passa a suar sangue, de tamanho desespero, de tamanha aflição. Você já orou desesperado? Você já orou aflito? Você já orou dizendo: Pai, passa de mim esse cálice porque eu não suporto? Talvez você está vivendo isso. Talvez você está pedindo ao Pai para que o Pai passe de você um cálice o qual está prestes a ser ingerido e você não quer. Mas eu garanto que você jamais, por maior o seu desespero, suou sangue em sua oração. Ele estava desesperado. Ele não queria. Ele temia aquele momento. E por 3 vezes ele vai ao Pai e ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outros lugares tentam, né? O 3, a trindade. Não, meu irmão, ele foi 3 vezes porque ele foi a primeira, ele orou, ele terminou de orar, ele achou: agora eu estou pronto, agora eu vou conseguir, agora eu estou forte. Quando ele chega, ele vê os apóstolos dormindo, ele pensa: não, ainda não é hora, eu vou voltar, vou orar mais uma vez, porque talvez o Pai os desperte, porque já que eu vou ter que beber o cálice, pelo menos que eu tenha os meus amigos comigo. Ele volta a segunda vez, ele repete a mesma oração, e ele volta, os apóstolos dormindo de novo. Ele sente: ainda não. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas vezes você se ajoelhou, orou por algo que você estava desesperado, e quando você levantou, você falou: agora eu estou pronto, mas quando você chegou na porta do seu quarto, você pensou: não, eu vou orar de novo, eu ainda não estou pronto, eu ainda não tenho força para suportar. Foi isso que ele passou. Já a terceira vez, ele deu um basta naquela situação, porque ele não podia mais conviver com aquela rejeição, com aquela falta de lealdade daqueles que eram mais próximos, daqueles que haviam visto a transfiguração, daqueles que haviam visto algo que nunca ninguém viu. Eles viram algo que nem eu, nem você jamais vimos. Eles viram Jesus transfigurado no alto do monte, eles viram Elias, eles viram Moisés, e foi tão bom, aquela visão que eles tiveram foi tão boa, que eles disseram para Cristo o seguinte: olha, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Eles esqueceram até de fazer tenda para eles. Estava tão bom, que eles não se preocuparam nem em fazer uma tenda para eles. Eles só queriam fazer uma tenda para os 3, porque eles queriam dizer: fica conosco, fica aqui. Nós não precisamos nem de tenda, se a tua presença estiver conosco, é suficiente. E muitos, meus irmãos, hoje estão virando as costas e indo embora, porque a igreja não fez aquilo que você queria. Muitos querem fazer uma tenda para si, e não querem fazer uma tenda para Ele, quando na verdade o que importa não é nada disso aqui. Isso aqui vai cair um dia. Eu e você um dia tombaremos a essa terra. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao pó, do pó vieste, ao pó retornaste. Essas são as únicas certezas que nós temos, meu irmão. Tão certo como esse prédio um dia vai desabar, eu e você também tombaremos. Fazer tenda para nós para quê?
Nós queremos a tenda dele. Porque se ele estiver presente, tudo vai estar resolvido. Se nós entendermos isso, se nós virmos Jesus Cristo, se nós olharmos para a cruz e entendermos que ela é suficiente, você vai esquecer até de fazer uma tenda para você. Porque vai estar tão bom, que o restante não faz mais sentido. A cruz ela preenche, a cruz satisfaz. O que satisfaz não é esse convívio aqui não. Ele é importante, sim. Ele é bíblico, sim. Mas o que importa é a presença dele. Você pode até vir aqui e querer olhar para o louvor, olhar para o pregador, olhar para as crianças, olhar para as pessoas. Você até pode, mas se você olhar para a cruz, você vai esquecer até de fazer uma tenda para você. Porque vai estar tão bom que você não vai querer outro lugar. Você não vai querer outra coisa, porque o que importa para você é a presença dele. Esses homens, meus amados, que viveram isso, no alto do Getsêmani, quando Jesus precisou de alguém para interceder junto com ele, dormiram, o abandonaram. Isso não fez com que ele desistisse de mim e de você. No alto da cruz, bradaram a ele, disseram: salvou a tantos, se és verdadeiramente o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Louvado seja o nome dele, que ele não desceu, meu irmão. Ele foi valente. Eu e você talvez desceríamos, mas ele não desceu. Ele permaneceu lá. Por amor à sua vida, por amor à minha vida. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é: o que estamos fazendo com isso? Qual o valor nós estamos dando para isso? Será que estamos dormindo como os 3 apóstolos? Será que queremos tanto ver o poder de Deus, que estamos dizendo para ele assim: olha, desce da cruz, porque se tu mostrar o teu poder descendo da cruz, nós vamos crer em ti. Se nós vemos um poder, se nós vemos um milagre, se nós vemos algo extraordinário, aí nós vamos crer. O povo não queria olhar para a cruz, o povo queria olhar para o milagre. Oh, meu amado, quantos estão assim até hoje? Quantos estão entrando até hoje nas igrejas querendo ver os milagres, mas não querem olhar para a cruz? Querem a cura para os seus problemas, querem a porta aberta para as suas dificuldades, querem consolo para as suas mazelas, mas não querem olhar para a cruz. Aquelas pessoas em volta não queriam olhar para a cruz, elas queriam olhar para o milagre. Ele não desceu. Não é porque ele não tinha poder, não. Ele não desceu justamente porque ele tinha poder para suportar aquilo. Sabe o que estava na mente e no coração dele naquele momento? Talvez você possa se perguntar, porque Jesus era um homem. Jesus foi o único homem que passou por essa terra que possui 2 naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Ele era homem, 100% humano, 100% Deus. Você pode se perguntar, mas o que passou na mente de Jesus no alto da cruz? Ele tinha recursos, ele tinha poder, ele podia fazer, e em diversas oportunidades ele deixou isso claro. Ele deixou isso claro para os discípulos quando Pedro cortou a orelha de Malco, falando: se orara eu ao Pai, o Pai me enviaria 12 legiões de anjos e me livraria. Ele deixou isso claro para Pilatos, quando ele diz a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada se do céu não te fosse concedida. E ele deixa isso claro agora para toda a humanidade, quando a humanidade o desafia dizendo: desce da cruz. Ele não respondeu, porque ele poderia fazer. Sabe o que estava na mente e no coração dele? O seu rosto, o meu rosto. Foi por você, meu irmão. Meus amados, no alto da cruz, enquanto a pouca força que ainda restava no Messias se esvaía com o seu sangue sendo derramado,
ele vai dizer o que nós lemos aqui. Ele diz: tenho sede. Ali Jesus mostra a fragilidade da sua natureza humana. Ele era homem. Ele já havia suportado tudo isso que nós conversamos aqui até agora. Ele já estava lá por 6 horas, debaixo do sol. E no alto da cruz, ele vai dizer: tenho sede. Aquele que havia resolvido tantos problemas, aquele que havia saciado tanta sede, aquele que havia curado tantas enfermidades, aquele que havia aberto olhos de cegos, aquele que havia feito coisas extraordinárias, ressuscitado mortos, agora mostra a sua fragilidade dizendo: tenho sede. Tudo o que ele queria era uma parcela, uma fração de uma criação sua, que é a água. Era o que bastava para ele. E o ser humano, na sua natureza má, na sua natureza, nós vemos 2 naturezas aqui, né? A natureza humilde, simples, de um Deus que mesmo no alto de uma cruz, com educação, com gentileza, ele diz: tenho sede. Ele não gritou, ele não se debateu, não foi um grito desesperado, foi uma fala gentil, como a quem diz para um amigo: me dê um copo da água, crendo que iria receber aquilo que estava pedindo, porque era um pedido tão simples. Jesus não pediu nada além. Jesus não pediu um lenço para enxugar o sangue sobre o seu rosto. Jesus não pediu para que aliviasse as suas mãos retirando os pregos que haviam. Jesus não pediu para que retirassem a coroa de espinhos que estava postas. Jesus não pediu para que cobrisse a sua nudez. Jesus não reclamou do escrito da denúncia sobre a cruz. Jesus, de forma delicada, gentil, só fez um pedido: tenho sede. E o homem, na sua natureza amarga, na sua natureza caída, pega, a palavra de Deus fala, um hisopo, molha em um pouco de vinagre e chega até os lábios de Jesus. Jesus então toma, sente o gosto daquele vinagre, e aí então diz que tudo está consumado e entrega o seu espírito. Essa planta, hisopo, é uma planta, ela é cultivada e ela tem origem no Oriente Médio e na Europa. Ela é vista em diversas passagens do Antigo Testamento, por ser uma planta onde as suas folhas retêm o líquido. Eles utilizavam para fazer pincéis, vassouras e outros objetos de purificação ou limpeza. Então era como se pegasse ali um ramo dessa planta, o juntasse e fizesse com isso então um pincel ou até mesmo uma vassoura. Essa planta foi utilizada na saída do povo do Egito para passar o sangue nas vergas das portas. Na inauguração do pacto da lei de Moisés, também é utilizado para aspergir sobre as tábuas da lei. Na cerimônia de purificação dos leprosos, essa planta também era utilizada. E Davi também orou a Deus no Salmo 51, verso 7, pedindo a Deus: purifica-me, ó Pai, com o hisopo. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque nada na palavra de Deus está por acaso. Foi uma das poucas oportunidades em que o Novo Testamento vai falar sobre o hisopo. Já vimos aqui que ele tinha uma característica única: limpeza e purificação. Foi usado para esses objetos. Salomão, no livro de Reis, ele vai fazer um estudo sobre as espécies de plantas, e ele vai
ranquear, ele vai colocar o hisopo como a mais indigna das plantas e o lírio como a principal, quando ele vai dizer que estudei eu todas as plantas, do hisopo ao lírio. Era mais simples, era uma planta comum, estava presente na casa de todos de Israel, era cultural e também utilizada para cerimônias. O hisopo também era utilizado dentro do templo, quando o cordeiro era imolado, ali o sumo sacerdote pegava o hisopo, molhava sobre o sangue daquele cordeiro, e era como se fosse uma corda amarrada na ponta, e ele circulava aquele hisopo banhado no sangue, para que o sangue daquele animal pudesse ser aspergido sobre todos os presentes dentro do templo. E havia uma disputa muito grande dos judeus para estarem próximo do local onde o sangue seria espargido, para que pudessem, por isso as vestes brancas, por isso era pedido que as vestes fossem brancas, para que aquela pessoa, ao receber uma gota daquele sangue, pudesse levar para a sua casa e testemunhar, dizendo: olha, eu recebi uma gota, uma porção, uma parcela do sangue do cordeiro imolado para a remissão de pecados no culto, na cerimônia. Então reparem, o hisopo era utilizado para espargir, representando purificação, representando limpeza, representando perdão de pecados. E aí, meus irmãos, nós vamos ver o controle extraordinário que o céu tem sobre a terra, porque mesmo numa atitude maléfica do homem, de oferecer ao Criador vinagre ao invés de água, o homem pega justamente um hisopo. Todo Israel sabia o que aquilo significava. Todo Israel, ao ver aquela cana, que era uma extensão de madeira, para que pudesse chegar até Jesus, ao ver aquela cana sendo levantada e um hisopo na ponta, todo Israel sabia que aquilo ali representaria purificação, perdão de pecados e limpeza. Todo Israel tinha essa certeza. E aquele soldado, pensando fazer mal a Jesus, na verdade estava proclamando aquilo que Jesus estava fazendo no alto da cruz do Calvário. Porque quando ele encosta aquele hisopo nos lábios ensanguentados de Jesus, todo Israel pôde ver que hoje o culto foi diferente. Hoje o hisopo não foi molhado no sangue de um cordeiro qualquer, mas hoje o hisopo foi molhado no sangue do Cordeiro de Deus, que João Batista apontou no dia do batismo de Jesus. O céu nunca perdeu o controle, meu irmão. Nenhum ato da cruz do Calvário foi inventado. Nenhum ato da cruz do Calvário foi feito por fazer. Israel, naquela hora, mesmo negando que Jesus era o Messias, os soldados romanos, naquela hora, mesmo pensando em estarem humilhando ele, oferecendo a ele aquilo que mais indigno havia sobre a terra. Vinagre é vinho envelhecido. É ou não é? Vinagre é vinho velho. Vinagre é o vinho envelhecido. É isso? Ou seja, olha o que o homem oferece a Deus na sua pequenez. Hisopo, que Salomão havia classificado como a planta mais indigna, a menor de todas as plantas. Vinagre, vinho envelhecido. Não satisfazia, não alimentava, não trazia alegria, não era suficiente. E o homem pensa com isso, está denegrindo a imagem do Criador, quando na verdade, aquele hisopo posto na ponta daquela cana, ao tocar os lábios de Jesus, deixou de ser um hisopo, deixou de ser um pedaço de cana, deixou de ser embebedado de vinagre, para se tornar uma bandeira, para se tornar uma proclamação, não mais banhada com vinagre, mas banhada com o sangue do Calvário, não mais banhada com o vinho velho, mas proclamando a nova aliança, proclamando o novo testamento que estava sendo chancelado naquele momento. Moisés usou o hisopo para chancelar a aliança
do Antigo Testamento, Jesus Cristo permitiu que o hisopo fosse utilizado para chancelar a aliança do Novo Testamento. Meu amado, essa é a mensagem da cruz. Nada foi por acaso, nada foi inventado. Talvez você, até hoje, ofereceu para Cristo somente hisopo e vinagre, aquilo que você já rejeitou da sua vida. Sabe aquele dia que você diz assim: se sobrar um tempinho hoje eu vou orar? Se sobrar um tempinho eu leio a palavra? Se sobrar um tempinho eu vou na igreja? Se sobrar um tempinho eu evangelizo? Se sobrar um tempinho eu falo de Jesus para alguém? Sabe quando você oferece esses rejeitos, essas sobras para Deus, esse hisopo, esse vinagre, que involuntariamente muitos de nós fazemos, o nosso Deus é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele pega esse ato mau das nossas mãos e Ele transforma em um simples ato. Ele regenera e Ele aceita através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que até o nosso louvor, até o nosso culto é ofensivo a Deus e não é suficiente, porque é isso que nós oferecemos para Ele muitas vezes, hisopo e vinagre. Mas o sangue da cruz do Calvário regenera, transforma, limpa, purifica. É isso que o hisopo faz: purifica, limpa, chancela a nova aliança, renova, traz esperança. Meu amado, o homem pensou ter feito mal para Jesus quando ele disse que tinha sede. Sabe por que Jesus disse: está consumado? Após beber o vinagre, Jesus disse: está consumado. Foi isso que nós lemos, né? Colocaram em sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, para deixar claro que o hisopo tocou na sua carne, ele disse: está consumado, está chancelado, o Novo Testamento está proclamado, eu venci. Ali ele estava dizendo: eu venci. O Novo Testamento, que era o meu sangue, que deveria ser derramado na cruz do Calvário, eu suportei. Eu suportei o azorrague, eu suportei a traição, eu suportei a ignorância, eu suportei o abandono, eu suportei Gabata, eu suportei meio quilômetro embaixo do sol escaldante, eu suportei o patíbulo da cruz pesado, eu suportei os cravos nas mãos, eu suportei os cravos nos pés, eu suportei a nudez exposta, eu suportei a inscrição maldita sobre a cruz, eu suportei. E agora o Novo Testamento está proposto, está consumado, está pago. Meu amado, eu e você temos acesso à salvação em Cristo Jesus, porque a rude cruz um dia garantiu isso para cada um de nós que estamos aqui. Se você quiser nessa noite, meu irmão, tem hisopo. Mas Luciano, eu vou oferecer hisopo. Isso, oferece, que Ele vai transformar numa bandeira de glória. Ele vai regenerar pelo sangue de Cristo. Bendito seja a cruz do Calvário, bendito seja o nome de Jesus. Mas nós precisamos sair daqui entendendo que a cruz não foi o fim. A cruz foi o meio pelo qual o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue salvífico, para que hoje pudéssemos ter a nossa dívida paga. Colossenses capítulo 2, verso 14, vai falar sobre o que Ele fez. E diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária a nós, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa cédula era o meu salário, era o seu salário. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Essa é a cédula que Ele pagou na cruz. Essa é a cédula. A cédula era utilizada na época para isentar o devedor do seu credor. Quando o credor não tinha mais condições de pagar, um redentor assumia o seu lugar. E esse redentor se propunha a pagar aquela cédula, a pagar aquela dívida. E o credor, quando aceitava, ele riscava o nome do devedor. E a dívida passava a ser quitada, mas não pelo devedor, e sim pelo redentor. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele pegou a cédula
o meu salário, o seu salário, ele riscou ao subir na cruz do Calvário. Mas quando ele cravou na cruz, não foi o meu nome e o seu nome que ficou lá como pagador, não. Foi o nome do Redentor. Por isso ele é o nosso Redentor. Por isso ele é o nosso Salvador. Porque ele foi quem pagou a dívida. Livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 5 ao verso 10. Nós precisamos também entender, antes de encerrar, que assim como ele subiu a cruz, ele desceu. A palavra de Deus é extraordinária e nos dá algumas certezas. A manjedoura está vazia. A cruz está. Glória a Deus. E o sepulcro está como? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele morreu como cordeiro. E nós vamos ver isso. João vai dizer: e disse-me um dentre os anciões: não chores. Percebam, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, esse livro, e romper os 7 selos. Vejamos o versículo 6. Nisto vi. A cena era a seguinte: João estava olhando para um determinado lugar, para o livro, e foi dito: eis aí o leão que venceu. Ele pode abrir o livro. E aí João se vira. Por isso ele diz: nisto vi. João se vira para ver o leão. E olha só, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro. Mas não foi dito que era um leão que havia vencido? E João, quando olha, João não vê um leão. João vê um cordeiro. Aleluia, Jesus. Jesus subiu na cruz, sim, como cordeiro de Deus. Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu como leão da tribo de Judá, como dono da igreja. Ele não é mais o cordeiro, porque o sangue já foi derramado e não será derramado outra vez. Foi um único sacrifício, um sacrifício vicário, substitutivo, suficiente. Pagou a nossa dívida. Na eternidade ele não é mais o cordeiro, ele é o leão. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da sua vida. E se ele ainda não é, ele pode ser nessa noite. Basta você olhar, amar a cruz do Calvário. Meus amados, aquele dia foi extraordinário. O que a palavra de Deus está nos dizendo é: o leão, ao terceiro dia, quando os apóstolos, as mulheres chegaram, o túmulo estava aberto. Aleluia, Jesus. Quem abriu esse túmulo? Quem removeu os selos de Roma? Quem garantiu a saída dele, daquele lugar, guardado pelos discípulos? O Salvador estava posto ali. Mas de repente a pedra é movida. O sol irradiou entre o túmulo e o leão da tribo de Judá saiu. A palavra de Deus fala que um relâmpago desceu do céu, clareou a madrugada, porque o leão da tribo de Judá saiu daquele túmulo. Ele não está mais lá. A cruz não foi o fim, a cruz foi o meio. O fim é um encontro com o leão na morada celestial. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de pé.